Fala pessoal, nesse vídeo vamos resolver o exercício 36 do capítulo 3. Vamos enunciado. Refrigerante 134A a 200 kPa e 25 graus Celsius flui ao longo de uma linha de refrigeração. Determine o seu volume específico. Bom, então a gente tem aí o fluido, tá? É o R 134A, refrigerante 134A. Aí temos que está a 200 kPa, ou seja, a uma pressão de 200 kPa e uma temperatura de 25 graus Celsius. Se temos pressão e temperatura, estado está definido. Ou seja, se o estado está definido, basta a gente usar a tabela e encontrar o volume específico. Tá? Então, como que a gente entra na tabela? Agora, prestar atenção. A tabela do R134A, primeiro a gente vai na tabela de saturação, né? Tabela de saturação. Na tabela de saturação, a gente tem líquido mais vapor, é uma mistura. A gente primeiro vai analisar ela. Ela tem duas. A A, aí, 11, está organizada por temperatura, tá? Em graus Celsius. E a A12 está organizada em pressão, tá? Em kPa. Então, eu tenho duas opções. Para facilitar o entendimento, eu vou usar em ordem de pressão, tá? E vou explicar depois o porquê que facilita aí. Mas quem quiser usar 11 também, porque temos os valores redondos. E se um valor não tiver inteiro em nenhuma, você pode usar na outra, o que facilitar. Mas vale a pena ler as duas. Aqui a gente vai utilizar a A12. Então, vamos lá. Entrando na A12 aí, tá a tabela para vocês. O que a gente vai ler na tabela 12? A gente vai entrar com P200 kPa, P200 kPa, entra na tabela que está organizada em ordem de pressão e vamos procurar a temperatura de saturação. Lendo aí na temperatura de saturação, a coluna que está do lado, a gente vai encontrar o valor de menos 10,09 graus Celsius. Essa é a temperatura que está o estado do meu fluido aqui que eu quero calcular o volume específico? Não, tá, 25. 25 é maior ou menor que isso, tá? Então eu tenho um estado vapor superaquecido ou líquido comprimido. Pela temperatura, agora eu explico para vocês por que utilizar a A12 e não a A11. Analisando a temperatura é mais fácil visualizar se está mais quente, ou seja, vapor superaquecido, ou se está líquido comprimido. Pela pressão, você vai ter que pensar um pouquinho mais, porque você vai ter que analisar, a pressão está menor, então está mais expandido, a pressão está maior, e aí fica um pouco mais complicado. Por isso que eu prefiro usar a temperatura, é muito mais simples. Temperatura maior, vapor superaquecido. Se eu tivesse uma temperatura aqui de menos 15 graus, aqui estaria em líquido comprimido, tá? Porque estaria abaixo da temperatura, está mais resfriado, líquido subresfriado. Então, portanto, o que eu tenho lá? Temperatura, que é igual a 25 graus Celsius, tá? É maior que a temperatura de saturação, que é menos 10,09 graus Celsius. Portanto, vapor superaquecido. E aí a gente muda de tabela. Na de vapor superaquecido, a gente vai para a tabela A13, tá? E lá elas estão separadas por pressão. A gente vai pegar a pressão de 200 kPa e antes de usar o 200 kPa, de ficar procurando, a gente vai transformar em mega, ou seja, divide por 1000, fica 0,2 megapascal. Aí pega aí, separa o quadradinho do 2 megapascal, tá aí a tabela para vocês. Agora a gente vai procurar a temperatura de 25, e a gente vai ver que não tem, né? Só tem a de 20 e a de 30. Então a gente vai pegar lá os dados de 20, temperatura de 20 graus Celsius. O que eu vou ler? Quem é o volume específico a 20 graus Celsius? O volume específico a 20 graus Celsius é
11,41,8, que é em metro cúbico por quilo. Aí eu vou pegar e colocar aqui no meio a temperatura de 25 graus Celsius, e eu quero calcular o volume específico. E aqui eu vou colocar a temperatura de 30 graus Celsius, que eu sei que o volume específico é do valor de 0,11874 metro cúbico por quilo. Ah, não tenho de 25, o que eu faço? Interpolação. Como que eu monto a interpolação? Vou montar essa aqui para você. Desse lado eu vou fazer a regrinha, uma relação linear. Aqui eu faço a mesma regra linear. Qual eu faço? Do jeito que você quiser. Qualquer relação que você fizer linear aqui, você tem que fazer a relação linear lá. Ou seja, eu vou fazer uma proporção aqui, né? Isso seria fazer a relação linear. Então, eu vou pegar essa medida do meio menos a de cima. Então, fica 25, né? Menos 20. Isso daqui eu vou dividir, é proporcional, a pegar 30 menos o 20, que é lá de cima. Agora, essa proporção, eu faço o mesmo esquema do outro lado. Se eu mudar a ordem, vai sair errado. Então, qual é a ordem? Pega a do meio menos a de cima. Então, o que eu quero calcular? Menos 0,11418. Dividido. Pego o que eu fiz aqui? Peguei o de baixo menos o primeiro. De baixo menos o primeiro. Então, 0,11874 menos 0,11418. Agora, eu calculo isso aqui. Como eu isolo? Faço a conta desse lado, né? Aqui vai ficar 5 dividido por 10. Fica 5 dividido por 10. Isso daqui passa multiplicando, ou seja, 0,11874 menos 0,11418. Aí, aqui vai ficar menos, esse valor passa para o outro lado, mais 0,11418. Desse lado sobrou só o volume específico. Calculando isso daqui, o volume específico é do valor de 0,11646, aí a unidade de metro cúbico por quilo. Esse é o volume específico do refrigerante R74 nessas condições. Bom, obrigado por acompanhar até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Será um prazer em respondê-lo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.